No Back de hoje a gente vai falar não propriamente das fake news, né? Mas de como a gente está lidando com essas fake news e como a sociedade está lidando com as fake news, né? E aí muita gente não leva a sério, assim, isso daí é irrelevante. A gente não sabe exatamente os impactos que podem ter uma notícia falsa propagada, que depois o cara solta. Alguém vai lá e desmistifica, né? Vamos supor que tem um desses portais que soltam lá e vão lá e falam, isso aqui é uma fake news. Beleza, foi desmistificado. Agora tem uma parcela da população que não vai saber que aquela nota foi soltada. Tem Não preguiça vai de ter. averiguar. Não, mas não é só preguiça. É a sociedade como um todo, ela não se culpabiliza por aquilo ali ter sido uma informação improcedente. Dois terços da população não vai nem saber que existiu aquela nota falando que aquilo ali é falso. E ela se propagou. É muito fácil você criar uma notícia falsa bombástica, ela se propaga. E para você apagar o fogo, não apaga o fogo. Porque o povo não lê, uns vão questionar se aquilo ali realmente é de fato, né, um órgão competente para questionar aquela informação. Então, alguém que vai lá e tem o trabalho de procurar a fonte, fazer uma informação que seja verdadeira e tal, é muito mais trabalhoso. E ainda tem pessoas que não têm saco de ler, não vão querer ler e vão largar de lado, porque é verdade que não é tão bombástica, ela vai estar ali do lado, de boa, né? Ah, beleza, tá, toca a vida. Do que uma mentira gigantesca solta, né? Alguém acusando outra pessoa que ela não fez aquele crime, muitas vezes, para tirar aquela mancha do nome da pessoa, ou tirar aquela mancha do que rolou ali em volta, não se tira, por mais que faça. E aí o que acontece? A gente chega na instância final. A gente já conheceu casos desses, muitas notícias que são falsas, gente forjada, filme forjado, áudio forjado, etc., né? E com tons E sabe diferentes. o que é pior? Diga. O pior é quando a fake news vem na direção que eu queria que fosse. Entendeu? Então eu passei a vida inteira falando ovo dá colesterol, exemplo aí. Aí sai uma fake news falando, estudo comprova ovo dá colesterol e tem matado. Pronto, só porque o cara já acreditava nisso, naquilo, ele vai espalhar para todo mundo. Eu falei, tá vendo? Né? Então, é por isso que é perigosíssimo e não tem nada de inofensivo em fake news. Fake news é muito nociva, muito perigoso. Extremamente nocivo, a gente pensa o seguinte ainda, e a pessoa que pratica o fake news, se alguém vai lá e desmistifica ou fala errado e tal, etc. Aconteceu alguns casos há pouco, no Brasil, de cara que era um dos centrais para disseminar e ele foi preso, né, preventivamente. Acontece algum outro caso, mas de forma categórica na lei não existe. Tem uma galera que soltou fake news e hoje está andando livre, né? Simplesmente porque a fake news ela não engloba só mentira absoluta ou informação imprecisa, né? Ou informação errada. Você tem aquela linha tênue, né? Por exemplo, você fala do ovo do colesterol. Ovo gera muito colesterol. Aí daqui a uns 10 anos vai aparecer, ovo gera colesterol, mas colesterol bom. Entendeu? A pessoa entra no somebody love, cria uma meia-verdade, que é meio uma fake news, mas não é naquele momento. E a Entendeu? meia-verdade é mais perigoso que a mentira, né? Exato. Aí é o que acontece. Isso dissemina de uma forma tal e a pessoa não se responsabiliza por aquilo. Então a pessoa vai lá e ela tira o corpo fora. Eu não disse nada disso. Eu disse que tem colesterol, não falei que tipo de colesterol que é. Não Ela vai lá falei e se tira o era bom ou corpo. ruim? É. Exato. E aí você entra no mundo que a gente está atualmente. Por exemplo, eu e o Silas aqui, a gente podia falar abobrinha aqui, num vídeo inteiro, 20 minutos de abobrinha, conspiração, tudo que tá vindo, o Estado tá vindo para oprimir nós, tá acabando com tudo, o mundo tá acabando. A gente podia ter esse tom. Tem muito canal que faz isso por aí, é muito fácil pegar esse caminho. A gente ir atrás, se procede ou não procede, vamos atrás, vamos. Não é o trabalho dos mais fáceis de se fazer, é mais fácil você criar uma mentira. É mais fácil você criar, será? Olha ali, apareceu um círculo no meio do nada. Eu acho que isso é de ET, hein, gente? Eu acho que não pode ter sido um cara no interior do interior que tenha feito aquele círculo. Você começar a levantar meias verdades ou você mentir, isso pode ser extremamente danoso para um contexto social, ou para um contexto em escala, ainda mais na época que a gente está, que a informação se dissemina com uma facilidade muito grande. Então, a instância final que a gente chega aqui é que a que momento vai ter isso tipificado em toda a lei, inclusive ser debatido na ONU e tal, e colocar em todas as leis do mundo, de que a partir do momento que a pessoa solta, ou por mais que tenha, né, você tem que descobrir o IP que saiu aquele tipo de informação, quem que soltou aquilo ali, quem que criou, qual computador que saiu aquilo ali, né? O IP exatamente de onde saiu. Depois que saiu e por onde foi, você descobriu a origem, como é que aquilo ali foi disseminado e distribuído, para saber quem são os intermediários ou os álibis, né? Tem que ter uma tipificação de crime que tenha álibi e origem de onde saiu aquela fake news. Não pode E tem que ser simplesmente muito bem largar. tipificado, né? Porque é crime produzir a fake news, espalhar, compartilhar. Quem que participa do crime? Só quem fez ou quem compartilhou também? Exato, e a gente está falando aqui, tem pessoas que vão questionar, assim, olha, mas é fácil, né? E aí tem gente que vai achar que a gente está defendendo um lado ou outro. Qualquer tipo de governo ditatorial
ele pode enquadrar num tipo de informação dessa. Se o cara quiser controlar as mídias, o que ele vai fazer? Ele vai só soltar a informação que interessa a ele, ou soltar qualquer tipo de informação, verdadeira ou não, que favoreça ele. A gente, se a gente não criar esses gatilhos dentro da lei para tipificar e a gente ir atrás e culpabilizar as pessoas que fazem as fake news e causarem estrago na democracia, porque isso é antidemocrático, né? Você cria É. caos num lugar que as pessoas podem não ver agora, mas daqui uns 10, 20 anos vai ter uma geração formada à base de fake news. E aí, para conseguir combater isso dentro de uma coisa que está enraizada, é muito pior. Parece inofensivo agora, mas ele vira um problema muito maior. Não, quanto tempo demorou para desmistificar o leite com manga-mata? E tem gente que acredita até hoje, cara. É verdade. Eu tenho gente da Esculachei minha o nível, família. né, cara? Não, a gente tem gente da minha família que acredita nisso até hoje, né? Uma vez me viu tomando leite com manga, achou que eu ia morrer. Não morri. Tô aqui, né? Não sei se eu tô inteiramente vivo, né? Mais ou menos, um pouquinho. Talvez seja verdade ou não, né? A gente não sabe, nunca vai saber, né? Só ver essa imagem Não aqui, ó. só não mata, como também é bom para imunidade. Mentira. Você vai fazer igual o cara do óleo de catuaba, né? Inclusive é bom para fazer o menino subir. Quando você cria essa cortina de fumaça, que já era um recurso utilizado e não tinha tanta abrangência quanto tem hoje, porque não tinha as mídias sociais como elas têm hoje na internet, né? Já era um recurso usado pelos políticos, né? Enquanto estava fazendo uma besteirinha, sair alguma coisa, ou fazer uma besteira ali por trás dos panos, que possivelmente podia sair na mídia, soltava uma penca de notícia falsa de acusação para outros candidatos, para a mídia prestar atenção no que está rolando ali e ele passar em column, né? Do outro lado ali, né? Bem tranquilão ali, né? Sim. Sem fazer nada. E aí, você pega isso numa escala sistemática, democrática e tal, pedacinhos de fake news sendo jogado ali dentro. Vai chegar um momento que ninguém vai saber o que é verdade e o que não é verdade, ou todo mundo vai acreditar em todas as mentiras como se fossem verdade absoluta, e você não consegue manter um sistema tocando naturalmente, porque não existe baseamento nenhum, não tem uma base argumentativa, uma base de dados, de fonte, para você ter uma noção de realidade. Todo mundo vai estar vivendo uma realidade paralela. O mundo está tocando normal ali fora, com tudo que está acontecendo, e o povo não vai saber discernir e desassociar o fake do que é real, o que está rolando lá fora. E aí viram o quê? Um terreno fértil para corrupto, para político, para ladruagem, para Uhum. todo mundo fazer o que quiser, porque o cara atirou em alguém ali na esquina. Ah, isso daí é de acordo com a sua imagem do seu celular. Quem disse que aquilo ali é real? E aí É, chegando a um ponto que nada mais é real, entendeu? A verdade é falsa, né? A verdade é mentira. é subjetivo, né? Exato. Não, e se a gente falou de, por exemplo, você falou, a gente podia falar o que a gente quisesse aqui, né? Na verdade, a gente pode, de ser possível, né? Mas a gente não deveria ter permissão para tal, né? Por exemplo, antigamente era mais difícil, né? Você controlar o que as pessoas falavam, né? Mas agora a gente está no mundo que é uma pessoa aí que muitas pessoas têm relevância, né? Chamados aí de influenciadores, por exemplo. E a gente viu em tempos de crise, de saúde mundial, influenciador falando torto é direito, ó, toma tal medicação que não sei o que é bom, ou toma essa vacina ou não tome aquela vacina. Sendo assim, cadê o CRM desses caras? Então, simplesmente a pessoa vai subir aí no palanque dela, no microfone dela, vai falar a merda que ela quiser, sem consequência nenhuma. Exato. E aí a gente já fala o seguinte: até a gente aqui já ficou com raiva de um determinado, né? Que já sabe notoriamente que defendeu um partido nazista. E aí as pessoas falam, mas as pessoas têm que ter liberdade de falar. Tem, mas elas também têm responsabilidade com o que elas falam, porque o que Assumir elas pelo que foi falam. falado, né? Pelo que foi dito. Então, Claro. então todo mundo, eu e o Silas aqui, a gente tem liberdade de falar o que a gente quiser. Só que a gente também tem responsabilidade das consequências que essas palavras podem trazer, inclusive para a vida das Não, cara, pessoas. quem nunca teve aquele tio, ou vó, avô, que vê você dá uma tossinha, ela fala, toma um não sei o quê. Meu, você não tem permissão legal para prescrever medicação. Para. Mas uma coisa é o tio, seu avô falando aquilo ali, sua avó e tal, com ervas que podem ser naturais, algumas funcionam ou não, porque ali é nível o quê? Não, tô falando de Familiar. remédio, entendeu? Que eu Então, não quis dar nome aqui do, do não, laboratório. mas você tem razão, mas o que eu quero dizer assim, indicações que são a repercussão de um cara falando num microfone ou no YouTube, num canal do YouTube, milhões e milhões e milhões de pessoas ouvindo aquilo ali. Então, a vida das pessoas que foi ceifada, foi lascada, as pessoas que se foram, tá na conta desse cara. Uma fala desse cara, uma diferença de um tio falar aquilo e pegar uma erva do quintal e dar certo e tal e matar Claro. alguém, tá dentro do âmbito familiar. O cara tomou aquela responsabilidade dentro das coisas que ele valoriza.
Agora, um cara sem responsabilidade vai lá e fala pra gente que ele não tem nem relação, e ele solta aquilo, e um monte de gente, milhares, falecem. Você entende? Aquilo tem que ser culpabilizado. O problema é o seguinte: quando a gente está num mundo como esse, que é do YouTube, né? Que as meias verdades e os fake news são soltas por aí, sem comprovação, é muita gente falando besteira junto. Como é que você vai culpabilizar a morte de algumas pessoas? Você tem que saber de quem aquela pessoa pegou a informação para ela não tomar aquilo. Ou de quem ela foi lá e fez aquilo. Fica muito difícil, fica tão enevoado o negócio, que para É, culpabilizar. você não culpa pela morte, né? Você culpa por espalhar a notícia, entendeu? A falsa notícia. E aí que entra o que a gente está falando. Precisa entrar em Uhum. uma tipificação de crime e tal. Tem que ter uma parte, um setor da polícia, seja da Polícia Federal, Polícia Estadual, Polícia Municipal, para crimes de cibernéticos que tenham uma tipificação atrelada ao quê? A preservar certos itens da Constituição, né? Isso inclui um ato antidemocrático, né? Tem certos tipos de crimes de fake news que podem ser enquadrados como antidemocráticos, ou para destruir a fábrica, né, da democracia atual. Ou, entendeu? Tem certas coisas que tem que ser tipificado. E a gente tem que tomar muito cuidado também, para também não deixar a habilidade das pessoas poderem se rebelar, para as pessoas poderem externar a opinião delas. O problema é se essa pessoa externa e mata uma galera no processo disso, com essas falas que ela está falando. Ela tem que ser responsabilizada pelo que ela fala. A gente não está falando aqui de censura e de suprimir o que é dito. A gente está falando aqui a pessoa falou, teve a liberdade. E isso daqui é comprovadamente falso e ceifou, acabou com a vida de uma galera ou criou caos na nação, cadeia. Não tem discussão, 30 anos de cadeia, entendeu? Porque ela não criou problema só para ela criou problema por gerações. Pessoas que vão se formar nessa sociedade destruída, elas vão ter que lidar com Isso esse é problema crime no hediondo, futuro. né, cara? Exato. Só que aí entra em questão que você tem mais conhecimento que eu, né? Você fez parte de direito, né? Conhece gente que fala sobre isso. A gente não vai entrar no nível também, né? Do que seria do crime que vocês têm mais conhecimento que eu. Só que eu acho, na minha perspectiva, como um cidadão dentro de uma democracia, que eu não quero ver a sociedade ruir em pedaços em uma, 2 gerações. Uma fala de agora, que pode parecer despretensiosa, daqui 20, 30 anos, ela pode se propagar e acabar com tudo que a gente tem hoje, né? É uma democracia frágil, né, que a gente tem, né? Não só a nossa, né? Tem A maior razão. parte do É. mundo, né? Então é isso, pessoal. Aproveite aí que você é livre para dar um like aqui para nós, um joinha. Se você gostou desse tipo de bate-papo, a gente tem um conteúdo semanal toda quinta-feira às 18 horas, sempre falando aí de futurismo, de tecnologia, de como elas mudam nossa sociedade. Também estamos no Instagram, Facebook, @Back do Futuro.